Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 18 de maio, e o NT Sul já está chegando para te fazer companhia nessa hora do almoço. Hoje a gente mostra o trabalho feito em Cachoeira do Sul para abrigar moradores de rua em dias mais frios. E você vai ver também. Hoje é o dia da luta antimanicomial e a nossa equipe foi conhecer que ações são desenvolvidas em Cachoeira do Sul para cuidar das pessoas com transtornos mentais. Novo posto de saúde vai atender pacientes com sintomas leves em Cachoeira do Sul. A ideia é diminuir o tempo de espera por atendimento na UPA Zona Norte. Lei do teto de gastos é aprovada pelos deputados gaúchos e abre caminho para a homologação do regime de recuperação fiscal. Senadores aprovam despacho gratuito de uma bagagem em voos nacionais e internacionais. No quadro Educacão, a Francine Hernandes fala sobre como as mudanças afetam os cachorros e o que fazer para tornar tudo mais fácil. Mudanças podem ser processos dolorosos para nós humanos. Às vezes é muito difícil para nós se organizar, mudar de lugar, de cidade ou até mesmo de casa para um apartamento. Agora, pensa como fica tudo isso na cabecinha do seu cão. E aí, já viveu essa experiência da mudança com um pet? Como é que foi? Conte pra gente enviando mensagem para o nosso WhatsApp no 51997697129. Você pode opinar também sobre outros assuntos ou mandar uma informação, mandar a sua foto, mandar um vídeo pra gente. Se quiser participar pelo Face, é só comentar na nossa transmissão ao vivo em facebook.com/TV Cachoeira. Participe, o NT Sul já está no ar. Se pra gente que tem casa, agasalho, cobertores quentinhos, é difícil enfrentar esse frio todo, imagina para quem vive na rua. Pois é, só que infelizmente, mesmo com o albergue aqui em Cachoeira do Sul, muitos preferem dormir nas praças. A repórter Gabriela Belo mostra pra gente como foi a negociação dos servidores municipais ontem para tentar convencer algumas pessoas a passarem a noite no albergue. Por conta do frio intenso, os servidores da Secretaria da Inclusão Social foram às ruas para tentar convencer as pessoas que estão em situação de rua a dormir no albergue. A meu lado está o secretário Itamar para falar um pouquinho de como foi essa ação. Vocês foram em diversas praças na tarde, então, de terça-feira, na tentativa de sensibilizar e convencer essas pessoas. Mas nem sempre a resposta é positiva, né, secretário? Exatamente. Fizemos duas abordagens no dia de hoje, né? E temos já uma programada para o dia de amanhã. Juntamente com a Defesa Civil, pedimos auxílio também da Defesa Civil, né, para fazer essas abordagens. Hoje nós abordamos em torno de 5 a 6 pessoas em situação de rua. Dos 5, 6, mais ou menos, que a gente abordou, nenhum quer o nosso serviço do albergue. Hoje nós estamos tendo aí alterando o horário do albergue municipal, né, que começa a funcionar até terça que vem, dia 24, né, das 16 horas até as 8 horas da manhã. Né? Então, nós oferecemos também a essas pessoas que queiram ir para o albergue municipal, jantar, né, e café da manhã. Então, eles têm essa opção, mas a maioria não está querendo ir para o serviço do albergue municipal. No momento ali do diálogo, o que essas pessoas informam? A maioria fala que eles não gostam do albergue municipal, que não gostam de serviço, que eles querem estar livres, né? Mas acabam aceitando os cobertores, que a Secretaria também está disponibilizando cobertores para eles se aquecerem. Devido ao frio extremo, né, que tem aí marcado para os próximos dias, então a gente está oferecendo cobertores, estamos tentando buscar também roupas para eles, né? E vamos fazendo a melhor maneira possível ali para todos. Vamos pensar que alguma pessoa que está assistindo agora, nesse momento, se depara com alguém nessa situação, daqui a pouco está ali na entrada do seu prédio, da sua casa, conseguiu finalmente convencer essa pessoa, pode procurar vocês, pode daqui a pouco ligar para o albergue, de madrugada, quem sabe, quando realmente a pessoa viu que está numa situação que não vai conseguir vencer a madrugada ali, mudou de ideia e finalmente vai querer esse abrigo quentinho? Exatamente. A gente, primeiramente, o pessoal sempre aciona a Defesa Civil ou Brigada Militar, que entra em contato com o nosso plantão social. Hoje nós vamos estar, e eu também, né, e o Mike também, que é o coordenador do SUS aqui da Secretaria, vamos estar de plantão durante a noite. Se tivermos alguma situação, nós vamos atender, porque nós temos o plantão social, que é um assistente social ali, né, junto com o nosso motorista, e também nós que vamos estar aí a noite inteira aí, né, do plantão, como se diz, para auxiliar essas pessoas, devido a esse frio extremo e preocupante, né, essa ventania também.
Então, tem a questão do clima, o frio, como a gente falou, a questão do temporal, né, Mike? Realmente é o momento de tentar. Nem sempre as pessoas aceitam, infelizmente a maioria não aceita, não quer, né? Então não tem o que fazer. Mas quem sabe um apelo para o pessoal que está assistindo, daqui a pouco se deparou com alguém na rua, não é aqui um servidor da secretaria, mas também daqui a pouco pode ocupar esse papel aí, né? E ter essa função de sensibilizar essas pessoas. Sim, a gente também tem que entender, né, a particularidade de cada indivíduo, né? Porque muitas vezes nós achamos que a pessoa deve procurar tal serviço, mas ele não quer, né? Então, claro que seria interessante, né? É muito importante, né, no momento que estamos passando, né, pelo clima, né, por esse frio, mas estamos de portas abertas, né? Quem precisar, só nos procurar. Lembrando, então, que o albergue podem dar o serviço para a gente, falar endereço direitinho também, reforçar o horário que agora foi estendido? Isto. O albergue ele fica na rua Nicolau Ros, 674, ali no bairro Oliveira. Né? Então, como o secretário falou, no atual momento nós alteramos o horário dele. Né? Então, agora das 16 horas. Né? Então, tem a janta, no outro dia terá o café da manhã. Então, até as 8 horas da manhã o albergue ficará aberto. Sem falar da alimentação, lá o pessoal também vai encontrar um espaço quentinho, com cobertor, chuveiro disponível. Exatamente, tomar banho, né? Pode tomar banho também, banho quentinho, vai ter uma janta quentinha, um café da manhã bom para eles, né? Então, a Prefeitura Municipal e a Secretaria estão fazendo a sua parte, né? Agora, basta eles fazer a parte deles, porque não tem como a gente obrigá-los, né? Então, eles também precisam fazer a parte deles ali e nós estamos cientes que estamos certos, né? E fazendo o que a gente precisa fazer dentro dos serviços da Secretaria. Tem regra, né? O pessoal, como a gente sabe, a maioria que está em situação de rua tem a questão das dependências. E para chegar lá, a pessoa não pode estar com sinais de embriaguez. Exatamente, embriagado ou até com sintomas, né, de drogadição. Então, a gente acaba, às vezes, selecionando, porque a gente também tem que zelar pelas seguranças dos nossos colaboradores e também do pessoal que está chegando lá. Agora, Gabi, nós temos em torno de 14 pessoas já, neste momento, dentro das dependências do albergue, e esperamos, né, que o pessoal que ainda tem uma certa resistência, né, que vá para lá para não passar aí uma noite fria na rua, né? Exatamente, né? Ficar ali, daqui a pouco ficar doente por conta disso tudo, né? E depender ali do atendimento médico. Então, Daniel, lembrando a todos que o albergue municipal, então, ele está com horário estendido, ampliado, por conta dessa questão aí do clima. Então, vai até a terça-feira da próxima semana ali, com atendimento a partir das 4 horas da tarde e o pessoal saindo ali, no máximo, às 8 horas da manhã. Volto com você. Muito obrigado, Gabi, pelas informações. Trabalho que é fundamental aqui em Cachoeira do Sul, nesses dias de tanto frio, né? Nós estamos tendo temperaturas que são típicas de inverno, literalmente. Nas serras aí, alguns municípios registrando aquela chuvinha congelada, né? Vamos usar no senso comum aqui, nevando. Pois é. Minha gente, a gente fala de outro assunto, mas ainda relacionado à saúde também. O Marco da Luta Antimanicomial é celebrado hoje. Uma luta pelos direitos de quem tem algum sofrimento mental. O combate a tratamentos errados que só isolavam essas pessoas e não tratavam de fato. Essa tem sido uma transição dolorosa e que guarda cenas de terror de um período em que pessoas com transtornos mentais eram esquecidas, no que se popularizou chamar de depósito de gente. Os anos se passaram e muitos progressos foram alcançados com o tratamento individualizado, humanizado e inclusivo. O fechamento por si só dos hospitais psiquiátricos e a implementação de novos serviços de saúde mental não garantem por si só um cuidado em liberdade ou um cuidado que não seja manicomial. Isso se dá na nossa prática diária. O dia 18 de maio ele é como um farol que ilumina para essa direção, né, de que o cuidado ele deve ser feito, o cuidado em liberdade, o cuidado onde dá voz ao usuário, ele deve acontecer não só no dia 18 de maio, mas todos os dias na nossa prática diária, né? E foi esse farol que mudou a história de Cachoeira do Sul, uma cidade que ficou conhecida nacionalmente por casos de intervenção do Estado em função de maus-tratos e violência contra-institucionalizados. O tema virou repercussão nacional e tema de documentário. Essa virada de chave traz hoje uma nova realidade, deixando a cidade como referência no Estado, com uma rede completa de ações para todos os públicos e perfis, sejam de pacientes ou mesmo de profissionais.
serviço residencial terapêutico, ele nasce quase que de mãos dadas com a reforma psiquiátrica, né? Então, o mês de maio ele é representativo para nós que somos trabalhadores da rede de saúde mental, porque ele representa um movimento de muita luta em prol do cuidado em liberdade, né? Durante muitos anos, as pessoas que sofriam de algum tipo de sofrimento psíquico eram excluídas da sociedade. E elas iam parar nos hospitais psiquiátricos e ficavam a vida inteira lá, nunca mais saíam. Então, não tinha tanto uma ideia de cuidado, às vezes não, na maioria das vezes, era uma exclusão da sociedade e não existia tanto a ideia da terapêutica para essas pessoas, né? Então, após mais de 30, 40 anos de luta para que um novo modelo de cuidado fosse implementado, e aí que culmina com a Lei 10.216, de 2001, nasce também a proposta dos serviços residenciais terapêuticos. Essa é a realidade que sai do discurso e entra em ação na vida das pessoas. A Elisandra é uma prova desse processo de transformação. Aqui eu tenho bastante pessoas que cuidam de mim, que me tratam com amor, com carinho. E como eu sofri bastante, hoje eu posso dizer que eu sou feliz, tenho uma vida que eu sempre quis levar. E sou realizada, sou muito feliz por todos, amo todo mundo, sou amada por todo mundo e acolhida também. Porque eu sofri nas ruas, passei fome, frio, né? Passei trabalho, sofri bastante. Tive em hospitais psiquiátricos também bastante tempo. E aí tu entende hoje que a tua necessidade se completa aqui, se resolve com essa forma que tu está vivendo hoje. Não tenho palavras para dizer, porque aqui é maravilhoso. Eu gosto de ir no mercado, eu gosto de sair bastante, passear, gosto de gastar também. E coisas que eu não tinha como fazer. E tu consegue fazer isso tudo sozinha, numa boa, se organiza? Eu faço, eu ajudo bastante, eu faço as minhas coisas. Eu que limpo o meu quarto. Eu vi que é tudo muito arrumado, muito organizado, tudo bem enfeitadinho. É tu que cuida de tudo isso. É eu que cuido. É uma casa com pessoas que dividem, além do espaço, suas vidas, com respeito à individualidade de cada um, contribuindo com as tarefas da casa e resgatando o seu senso de individualidade. O autorrespeito, a autoestima e a dignidade a que todos nós temos direito. Com uma rede completa de atendimento a pacientes com toda a sorte de transtornos mentais e para todas as faixas etárias, o município vive dias bem diferentes dos vividos antigamente. Nós temos 7 serviços na rede de atenção psicossocial. Nós temos serviços hoje que podem atender os mais variados públicos, serviços especializados, com toda a gama de profissionais, zelando sempre pelo melhor atendimento ao paciente. Temos o CAPS 2, que atende o transtorno grave, severo e persistente de adultos, idosos, né, todo tipo de transtorno. Aquele transtorno que é um transtorno bem severo, que muitas vezes precisa até ficar no semi-intensivo aqui no CAPS o dia inteiro, fazendo medicação, participando de grupos, participando de oficinas. Temos o atendimento clínico, psiquiátrico, psicológico, com enfermeiros, com enfermagem, oficinas, grupos de atendimento aqui no CAPS 2. O CAPS-I, que é destinado ao atendimento de crianças e adolescentes, serviço que foi integrado recentemente à rede em Cachoeira do Sul. Destinado a pacientes com transtornos graves, oferece atendimento multidisciplinar. Trabalha junto com as escolas, trabalha junto com a PAI, com várias redes de atendimento também. Atende a criança desde de 2 anos de idade até o adolescente de 18 anos. Temos a Mente, que ela é um elo entre o CAPS e a atenção básica. A Mente, ela lida com os transtornos mais leves e faz o matriciamento na atenção básica. O que é o matriciamento? Ela vai na atenção básica e prepara os profissionais para atenderem o transtorno leve. Serviço semelhante é oferecido no Te Acolhe, que orienta e qualifica profissionais no manejo de pacientes autistas. O Centro para Profissionais atende, além de Cachoeira, a mais 61 municípios. E o Te Atende, que oferece, então,
o atendimento direto aos autistas. E não havia esse centro de autismo, então a gente criou. Estamos ainda colocando mais profissionais ali dentro, mas já temos psicopedagoga, temos fisioterapeuta, assistente social, psicóloga e psiquiatra no Te Atende. Só para crianças que já têm o diagnóstico de autismo, já estão com laudo de autismo. Então ali a nossa ideia é colocar fono, neurologista, que a gente está buscando ainda para deixar o centro completo, porque o autista ele precisa de tratamento constante, né? Então a gente tem que proporcionar o maior número possível de profissionais dentro do centro do Te Atende. Por fim, um dos mais antigos serviços da rede mental em Cachoeira, que é o CAPS, álcool e drogas. Trabalha então em todas as idades os transtornos de vícios, né? Tanto de álcool, outras drogas, né? Para toda a população, tem o serviço de rua, tem o serviço com oficinas, com semi-intensivo também lá dentro dos moldes do CAPS, que nos orgulha muito na cidade. Cachoeira é uma das poucas cidades que está com a rede completa, para todos os transtornos, para todas as faixas etárias, para todas as situações, nós vamos ter um tipo de atendimento, para que a gente possa evitar o máximo possível as internações, né? Não queremos mais o depósito de pessoas com transtorno mental nas casas, né, que abrigavam essas pessoas antes. Então, essa é uma nova realidade agora de trabalho. É pensando no sujeito, com a sua liberdade, tentando fazer com que ele possa gerir a sua vida, né? E dando para ele, disponibilizando para ele todos os atendimentos possíveis dentro de uma rede super organizada. Claro, a gente sempre tem que melhorar, né, Thelma? A gente vai melhorando, vai buscando novos profissionais, mas este ano a gente entrou 2022 com a rede completa. Isso aí. E daqui a pouquinho tem as participações dos nossos telespectadores. Seja bem-vindo, você que chegou em casa agora, ligou a sua TV, se conectou às redes sociais, está de olho na nossa transmissão no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Participe com a gente, mande a sua opinião sobre os fatos do dia, você pode contar a sua notícia, inclusive com áudio ou vídeo. Fique à vontade para mandar o seu recadinho no nosso WhatsApp, que é o 51997697129. Fique à vontade aí para mandar foto, áudio, vídeo, ou então no Facebook, que a gente já tinha na tela agora há pouquinho, facebook.com/TV Cachoeira. É só comentar na live que a gente vê o recadinho e daqui a pouquinho a gente já traz essas informações para a nossa conversa, para a pauta do nosso telejornal NT Sul, no primeiro bloco de interatividade. Gente, todos esses serviços ofertados aqui em Cachoeira, ainda voltando a falar desse conteúdo que a gente trouxe há pouquinho com a Lisiane Omerich, né? Serviços voltados para a questão da saúde mental, com esses serviços, então, com exceção daqueles que são direcionados aos profissionais, estão de portas abertas. Qualquer cidadão que precisar de atendimento e encaminhamento é recebido e orientado após o acolhimento pelos profissionais. Bom, ainda sobre saúde, a resposta às reclamações dos usuários da UPA, da Zona Norte, em Cachoeira do Sul, veio na forma de um novo posto para minimizar o tempo de espera dos pacientes. O intitulado Centro de Atendimento às Demandas Clínicas de Baixa Complexidade abre suas portas amanhã, junto ao INSS. E aqui, Daniel, que vai funcionar junto ao Centro de Atendimento Princesa do Jacuí, esse centro de reforço para pacientes com sintomas leves que buscam atendimento na unidade de pronto atendimento da Zona Norte aqui de Cachoeira do Sul. Essa estratégia definida pela Secretaria Municipal de Saúde visa desafogar ou minimizar um pouco da espera que ocorre na unidade de pronto atendimento da Zona Norte, como nós já mostramos aqui em reportagem no NT Sul. Espera essa que ultrapassa as 5 horas e que, segundo informações dos gestores, está concentrada num público que não é especificamente a prioridade da UPA, que são os pacientes com sintomas mais leves e doenças que podem tanto ser absorvidas e resolvidas nas unidades de saúde de referência do morador, como nos tratamentos de consultório médico e acabam sobrecarregando o trabalho na unidade de pronto atendimento da Zona Norte. A estratégia inicia o seu funcionamento a partir de amanhã, quinta-feira, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. Estrutura semelhante à de atendimento da unidade de pronto atendimento da Zona Norte está sendo montada aqui, junto ao INSS, que já foi uma referência de atendimento para plantão 24 horas. Neste primeiro momento, esse atendimento vai ser restrito a esse horário, que a gente já informou aqui, com o deslocamento de um médico
clínico geral, que faz parte da rede de atenção básica, enfermeiros e técnicos em enfermagem, que prestarão, então, esse atendimento inicial aqui neste novo centro, que quer desafogar, então, a superlotação que tem sido registrada na UPA, principalmente nesse período em que se concentra um maior número de pessoas com doenças respiratórias. A gente enfrenta também um surto de dengue e ainda trata rescaldos aí da pandemia de Covid-19. O que são os indicadores apontados pelos gestores da saúde em Cachoeira do Sul para a sobrecarga de atendimento lá na UPA Zona Norte. Essa estrutura, então, como a gente já informou, começa a funcionar a partir de amanhã, lembrando que são casos leves e que também virão para cá, para este centro, esses pacientes que eventualmente chegarem na UPA e precisarem de atendimento mais leve vêm para cá, e aqueles que precisam de atendimento de maior complexidade seguem sendo concentrados lá na unidade de pronto atendimento da Zona Norte, que são as classificações de risco mais alta. A estratégia da saúde visa minimizar, então, o tempo de aguardo e o atendimento mais efetivo dessas demandas. Lembrando que a UPA, a unidade de pronto atendimento da Zona Norte, foi terceirizado o serviço de administração para o Hospital de Caridade e Beneficência, que então gere esse serviço de urgência e emergência, mas segue sendo uma responsabilidade do município e, portanto, esse se movimenta para tentar trazer um pouco mais de efetividade no atendimento à comunidade cachoeirense, Daniel. Obrigado, Thelma, pelas informações. E a gente sai agora do assunto saúde para falar do mercado de trabalho. A agência FGTAS Cine de Cachoeira do Sul divulgou novas vagas de emprego e você confere elas agora. A agência FGTAS Cine de Cachoeira do Sul está com 11 oportunidades de emprego nesta quarta-feira, dia 18 de maio. A primeira é para auxiliar de limpeza, 2 vagas. Limpezas em geral, preferencialmente com bom conhecimento da cidade. Mecânico de automóveis, 2 vagas com experiência. Técnico em segurança do trabalho, 1 vaga com experiência. Possuir conhecimento em gestão de resíduos é diferencial. Trabalhador rural, 1 vaga. Obrigatório ser casal. Conhecimentos em lavoura de arroz e trator. Vigia, 1 vaga. Exclusiva para PCD, com conhecimento em manutenção. Nutricionista, 1 vaga. Superior completo e experiência. Operador de rolo compactador, 1 vaga. Disponibilidade de viagens, experiência na função e CNHC. Operador CNC, 1 vaga, experiência, curso de operador CNC e conhecimento em informática. E por fim, programador CNC, 1 vaga, experiência, curso de operador CNC e conhecimento em informática. Interessados a uma das vagas precisam entrar em contato ou ir até a agência. A equipe atende pelos seguintes telefones: 3723-5414 ou 98495-3532. A agência FGTAS Cine fica na rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. E a notícia agora é para quem viaja de avião. Ontem foi aprovada no Senado a volta do despacho gratuito de uma bagagem nos voos. Desde 2017, todas as bagagens despachadas são cobradas. Quando essa medida foi aprovada, a promessa era de redução nos preços das passagens. Os senadores aprovaram o despacho gratuito de uma bagagem de até 23 quilos em voos nacionais e de até 30 quilos em voos internacionais. A gratuidade foi incluída na medida provisória do governo e aprovada pela Câmara dos Deputados e agora confirmada no Senado. O assunto provocou polêmica no plenário. Quando foi isento bagagens, a abertura de 100% do espaço aéreo, a promessa era que ia baixar as passagens. Independente da pandemia agora, guerra na Ucrânia, nunca baixou essas passagens. Esse argumento que eles levaram, não, a passagem vai ser diminuída, o gasto vai ser menor, tudo essas promessas foram vãs. Aumentou muito a passagem, eu sei, compreendo que o combustível aumentou, mas o aumento foi tão grande que muita gente não tem poder aquisitivo para comprar passagem. A mala do passageiro, ela se equivale ao frete da mala, porque ela ocupa o espaço, ela tem um peso no avião,
ela envolve o serviço do despacho dessa mala, tanto do embarque quanto do desembarque no seu destino, envolve funcionários. Então, se nós compreendemos que é devido o pagamento do frete, me parece que a situação é semelhante. Quando nós entramos em 2020, os senhores são testemunhas do que passamos com relação à pandemia, os serviços de companhias aéreas se tornaram, né, um risco e prejuízo. As companhias tiveram que cancelar voos, os aeroportos ficaram vazios, por regra, nós não podíamos nos deslocar. Então, não há como nós usarmos os anos de 2020 e 2021 como balizamento da competitividade no Brasil. As medidas fazem parte do programa Voo Simples, lançado pelo governo para reduzir a burocracia e atrair investidores. Altera dispositivos do Código Brasileiro de Aeronáutica e de outras leis que regulam o setor. O texto também determina o fim da diferença entre serviços aéreos públicos, como voos comerciais, e privados. Autoriza qualquer pessoa física ou jurídica a explorar serviços aéreos e elimina a necessidade de autorização aeronáutica para construir aeródromos. Tira do comando da aeronáutica a competência para autorizar o transporte de explosivos e material bélico em aeronaves civis nacionais. A ANAC deixa de ser responsável por conceder ou autorizar a prestação de serviços aéreos e de fiscalizar as tarifas. A agência poderá apenas pedir às companhias aéreas que comuniquem os preços praticados e fica autorizada a alterar as tarifas aeroportuárias para compensar o fim da cobrança da contribuição ao Fundo Nacional de Aviação Civil a partir do ano que vem. O serviço aéreo é uma questão privada, não cabe, não é função do Estado, ainda que em situações de emergência, exercer. Cabe ao Estado o controle por meio das agências que nós temos. Os senadores também aprovaram a redução do imposto de renda para o arrendamento de aeronaves por empresas brasileiras no exterior. A redução vale até 2026. Apoiamos a continuidade da política de desoneração do imposto de renda retido na fonte na forma de redução de uma alíquota proposta pelo NPV e pelo PLV, a saber, redução de 0 nos anos 2022 e 2023, elevação em 1 ponto percentual ao ano até atingir 3% em 2026. Bom, essa pauta já passou pela Câmara dos Deputados no final do mês passado e a gente mostrou isso aqui no NT Sul. Mas agora o texto vai voltar para análise na Câmara dos Deputados porque ele foi alterado no Senado. E a gente vai ver agora os recados dos nossos telespectadores, dos nossos internautas e não poderia ser diferente. Na abertura desse bloco, mais uma vez, reitero o meu constante convite para você que está em casa. Faça parte do nosso jornalismo, conte o que está acontecendo onde você está, opine sobre os assuntos do dia que estão no ar por aqui. A porta está aberta, viu? Nossos canais de interatividade são os seguintes. Você pode participar pelo WhatsApp, 51997697129, mandando áudio, mandando foto, mandando vídeo, ou então comentando no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. De imediato, nós vamos aqui para a nossa telinha para ver os recados que estão chegando pelo nosso WhatsApp. Então, vamos ver aqui, a Grace Stelter está com a gente, toda a rede do CAPS está de parabéns, sempre com atendimento maravilhoso. Obrigado, Grace, pela participação. Quem também participa com a gente é a Neuza Nelly. Muito boa essa iniciativa de ter mais um posto para salvar vidas. Obrigado, Neuza, pela participação. Esta que foi uma resposta, do poder público a esta alta demanda que a UPA Zona Norte está tendo. Muita demora para atendimento por conta da demanda. Então, agora esta opção de ter um posto de atendimento para casos mais leves aqui no centro de Cachoeira do Sul. Reportagem que a gente trouxe agora há pouquinho, informações com a Thelma Tomás. Quem também está interagindo com a gente é a Marilete. Até que, enfim, o plantão do SUS voltou a funcionar. Isso é muito bom, porque as pessoas nem sempre têm uma passagem de ônibus para ir até a UPA, caso seja preciso. O plantão do SUS nunca deveria ter fechado, a opinião da Marilete. Obrigado, Marilete, pela participação. Daqui a pouquinho tem mais recados. Você que está em casa pode continuar interagindo com a gente. Estamos recebendo aqui várias mensagens. Obrigado a você que já interagiu. Se não participou ainda, dá tempo. Pegue o celular e mande a sua opinião para a gente aqui. E nós vamos agora para um intervalo rápido e na volta tem a previsão do tempo. E ainda, Lei do Teto de Gastos é aprovada pelos deputados gaúchos e abre caminho para a homologação do regime de recuperação fiscal.
E no quadro Educacão, a Francine Hernandes fala sobre como as mudanças afetam os cachorros e o que fazer para tornar tudo mais fácil. Mudanças podem ser processos dolorosos para nós humanos. Às vezes é muito difícil para nós se organizar, mudar de lugar, de cidade ou até mesmo de casa para um apartamento. Agora, pensa como fica tudo isso na cabecinha do seu cão. É na volta dos comerciais, continue ligado. NT Sul já de volta ao vivo, obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo, nesta quarta-feira de muito frio pelo Rio Grande do Sul. E a gente fala agora sobre os estragos causados pela tempestade Iaquecã na costa do Uruguai e também aqui no litoral brasileiro. Mais de 200 mil pontos ficaram sem energia elétrica no Rio Grande do Sul. Em Cachoeira do Sul, conforme a Defesa Civil, apenas uma casa teve dano em telhado e as demais ocorrências foram quedas de galhos e danos em redes de energia elétrica e de telefonia e dados. O Uruguai declarou alerta meteorológico ontem por causa de ventos fortes e chuvas intensas que deixaram pelo menos um morto e milhares de casas sem eletricidade. Um ciclone subtropical atingiu a costa sudeste do território, provocando ventos com velocidade entre 60 a 80 km por hora, com rajadas de até 100 km por hora. A informação é do Instituto Uruguaio de Meteorologia. O ciclone foi batizado de Iaquecã pelos meteorologistas. Em Tupi-Guarani significa o som do céu. Escolas tiveram aulas suspensas nos departamentos uruguaios de Maldonado e Rocha, na costa atlântica. No Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, estragos também foram registrados. Os ventos fortes provocados pela tempestade causaram o destelhamento do Hospital de Tramandaí, no litoral norte gaúcho. Pacientes tiveram que ser remanejados para outra ala. Em Osório, também no litoral gaúcho, teve queda de árvores, placas e pontos de alagamentos. Em Rio Grande, no sul do estado, a Prefeitura e a Defesa Civil reportaram casas destelhadas, árvores caídas, poste em curto-circuito e moradores que precisaram ser acolhidos em um alojamento improvisado porque foram impedidos de retornarem para suas casas em decorrência do ciclone. O mar avançou em direção ao continente e alcançou a BR-392. A água também cobriu os moles da Barra. Em Porto Alegre, os estragos foram relacionados à queda de árvores e postes em diferentes pontos. Por causa do risco da tempestade, cerca de 50 pessoas passaram a noite no ginásio Tesourinha, na capital. Shoppings e mercados fecharam mais cedo ontem. Bom, e essa chuva continua ou já termina agora? Isso e mais outras informações sobre o tempo você vê agora na previsão. Quarta-feira ainda segue com previsão de chuva em Cachoeira do Sul, embora com pequena intensidade. Temperatura mínima 9 graus, máxima 17. Quinta-feira tem predomínio de céu nublado. O sol pode aparecer em alguns momentos e já não deve chover mais. Mínima 7 graus, máxima 14. Sexta-feira, nessa sequência de dias frios, deve ter as menores temperaturas até agora e o predomínio deve ser de sol. Mínima 6 graus, máxima 18. Veja a previsão para todo o estado gaúcho. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia sobre os impactos da tempestade subtropical Iaquecã na costa do Rio Grande do Sul se mantém para hoje. Ainda tem possibilidade de rajadas de vento em áreas da serra, do litoral e da região metropolitana. Mas conforme meteorologistas, a expectativa é de que já a partir da tarde desta quarta, a tempestade comece a se afastar. As rajadas de vento devem perder intensidade e a umidade diminuir. O tempo segue instável em parte dos territórios gaúchos, com previsão de chuva para o litoral, região metropolitana, serra e norte. Vamos ver as temperaturas máximas? Em Porto Alegre, 15 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 16. Na região norte, em Passo Fundo, 10. Em Santa Maria, na região central, 17 graus. Em Tramandaí e Torres, litoral norte gaúcho, 14 graus. Em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 16 graus. E o Zoológico Municipal aqui de Cachoeira do Sul está fechado para visitação hoje e amanhã, em função da previsão de rajadas de vento que ainda podem ser sentidos no Rio Grande do Sul. A decisão foi tomada para garantir a segurança aos visitantes, já que o parque é muito arborizado e podem ocorrer quedas de galhos. Os animais já foram deslocados para locais mais seguros e os recintos extras também estão prontos para os bichinhos. Apesar do fechamento para a visitação, os trabalhos no zoológico seguem normalmente nesses 2 dias.
Atualização sobre Ponte do Fandango. Uma comitiva de Cachoeira do Sul vai a Brasília no dia 24 de maio. O grupo tem agenda com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio Cunha Filho. O assunto a ser conversado é o início da obra da ponte, que está interditada desde outubro de 2021 por causa de rachaduras. De lá para cá, teve intervenção emergencial do DENIT, foi liberada a passagem de veículos leves, ônibus e caminhões de 2 eixos. Caminhões com 3 eixos ou mais ainda precisam usar outras alternativas. A ideia, conforme o superintendente regional do DENIT, do Rio Grande do Sul, Iratã Pinheiro da Silva, é ter até o fim do ano o projeto da ponte pronto, a licitação feita e também a contratação da empresa que vai executar a reforma. Em novembro do ano passado, o presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu visita do prefeito José Otávio Germano e garantiu a construção dessa nova ponte do Fandango. Mas até agora não tem projeto concluído e nem garantia de recursos. A comitiva que vai a Brasília vai ser liderada pela vice-prefeita Ângela Chu. E você aí de casa, está percebendo também muita falta da Ponte do Fandango? Como essa situação afeta o seu dia a dia? Os preços, quem sabe a sua empresa, né, que precisa comprar um produto e aí a transportadora precisa ou utilizar a balsa ou fazer a volta por um caminho bem mais longo? Mande seu recadinho para a gente nas redes sociais. Bom, é para as redes sociais que a gente vai agora para ver as participações dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Eu começo mais um bloco aqui de interatividade vendo os recados de quem fala com a gente pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Deixa eu abrir aqui rapidamente essas participações. Tá com a gente aqui a minha amiga Suzana Hernandes, mandando o seu boa tarde. Obrigado, Suzana, pela participação. Tá com a gente aqui também a Dinara Félix Pereira. Obrigado, Dinara, pela participação. Uma ótima quarta-feira aí para você. Também aqui o recadinho do Paulo César Rodrigues. Obrigado, Paulo, pela companhia com a gente. A Sandra Ferreira, o seu filho Everson e também o esposo dela, o Edson. Um abraço para toda a família. Obrigado pela companhia com a gente. E você que está em casa, quer participar? Corre aí para as redes, você pode comentar no nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, ou mandar o seu recadinho no nosso Zap, no WhatsApp, o 51997697129. Estou esperando sua participação. Gente, os deputados do Rio Grande do Sul aprovaram ontem, à tarde, a nova lei do teto de gastos, abrindo caminho para a homologação do regime de recuperação fiscal que prevê a renegociação da dívida do Estado com a União. Foram 32 votos favoráveis contra 13 contrários ao projeto de autoria do Executivo Estadual que altera a lei do teto de gastos no estado do Rio Grande do Sul. A aprovação da proposta era exigência na negociação com o governo federal para a homologação do regime de recuperação fiscal, que prevê a renegociação da dívida do Estado com a União. Hoje, segundo dados da Secretaria da Fazenda, girando na casa de 74 bilhões. A votação ocorreu mesmo com a dispensa dos servidores da casa em função dos alertas e riscos da tempestade que atingiu o estado na terça-feira. Permaneceram em plenário apenas os assessores e funcionários indispensáveis para a realização da sessão. O mesmo fator interferiu diretamente na presença de público nas galerias, que desta vez compareceu em menor número para acompanhar a votação do projeto que encontrava resistência forte, especialmente entre servidores públicos e sindicatos. Embora em menor número, a assistência pressionou os deputados pela rejeição ao projeto. Em vão. A ampliação de 4 para 9 anos do teto de gastos é uma exigência do governo federal para renegociar a dívida. Com isso, ficam limitados investimentos e reajustes ao funcionalismo público, bem como a realização de concursos públicos durante o tempo de vigência da lei. E a gente atualiza agora os números da Covid em Cachoeira. Ontem foram confirmados apenas 6 casos na cidade. Outros 5 fizeram testes e aguardam resultados. 2 foram descartados e mais 13 já são considerados recuperados. Com isso, o total de casos na cidade vai a 20.835 e os suspeitos são 8 atualmente. 17.067 foram descartados e 20.562 estão recuperados. Os óbitos de pessoas com a Covid são 235. O número de casos ativos diminuiu mais um pouco, indo para 38 agora. E o Hospital de Caridade e Beneficência está com 3 pacientes internados com o coronavírus, um está na UTI. Gente, esse é o mês da conscientização sobre segurança no trânsito. O movimento Maio Amarelo foi criado pela Organização das Nações Unidas em 2011 para mobilizar toda a sociedade em torno desse tema.
E nesse ano, em especial, o número de acidentes com motocicletas preocupa. Só nos 2 primeiros meses deste ano, 60% das pessoas internadas pelo SUS por acidentes de trânsito no país eram motociclistas. De janeiro a março, o SUS fez quase 44 mil atendimentos por acidentes de moto no país. Só no Rio Grande do Sul, foram mais de 1.700. São casos que frequentemente deixam marcas emocionais e físicas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o erro mais fatal para um motociclista é a falta do capacete ou uso incorreto. Além de proteger uma área vital do corpo humano, o capacete é fundamental para a visibilidade. Elencamos como segundo erro mais frequente os problemas relacionados ao sistema de iluminação e sinalização da sua moto. No trânsito, tão importante quanto ver é ser visto. Nesse sentido, alterações no sistema de iluminação, como o LED ou o xenon, podem causar o ofuscamento dos demais condutores. A nossa visão pode levar até 7 segundos para se recuperar após ser ofuscada. Ou seja, qualquer veículo que esteja em velocidade de 80 km por hora percorre aproximadamente 160 metros antes do condutor recuperar 100% da sua visão. Neste ano, o Maio Amarelo traz como tema central a mensagem Juntos Salvamos Vidas e pretende espalhá-la por todo o Brasil. Uma pesquisa recente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, realizada em parceria com a Academia Brasileira de Neurologia e o Conselho Regional de Medicina, indicou que cerca de 42% dos acidentes de trânsito no país estão relacionados ao sono. E não é por nada, né, que existe aquele termo bêbado de sono. A sonolência, às vezes, dá uma confusão mental e dá um quadro muito parecido com a pessoa que bebeu álcool. É só que você tem um bafômetro, né, para o álcool, existe uma consciência muito grande. Então, a gente precisa ter uma consciência muito grande em relação à sonolência, porque é um perigo muito grande, não só para você, mas para quem está no carro com você e quem está do outro lado da estrada e assim por diante. Então, o único jeito de combater isso é ter consciência maior sobre esse problema. É isso aí, né? Ninguém é super-herói. Não adianta dizer, comigo não acontece, nunca cochilei. Até que acontece pela primeira vez, né? É algo do nosso organismo, do corpo humano. É preciso respeitar, portanto, esses limites. Às vezes a pessoa pode pensar assim, mas eu não bebo, então é bem tranquilo. Mas o sono pode representar uma ameaça tão importante, né, quanto essa. Precisamos ter conscientização e ter cuidado no trânsito. Gente, qualquer mudança de rotina deixa a gente um pouco perdido no início, né? A gente tem que reorganizar a cabeça, as atividades, mas muitas vezes isso é estressante. Agora, imagina isso para um animal, que não entende os motivos das mudanças como a gente entende. No quadro Educacão de hoje, a Francine Hernandes vai falar sobre uma mudança mais literal, quando você vai de uma casa para outra ou muda de cidade. Para o cão, isso pode ser difícil, principalmente se as regras da nova casa vão ser diferentes. Então fique ligado nas orientações da Francine para saber como fazer essa mudança de forma mais sutil. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Educacão. E hoje a gente vai falar de mudanças. Pois é, mudanças podem ser processos dolorosos para nós humanos. Às vezes é muito difícil para nós se organizar, mudar de lugar, de cidade ou até mesmo de casa para um apartamento. Agora, pensa como fica tudo isso na cabecinha do seu cão. Eles também não entendem nada, não conseguem racionalizar, só entendem o que eles sentem. E eles vão acabar sentindo todo o seu processo de sentimentos e inseguranças junto com você. Então, Fran, como é que eu faço para a mudança ser mais tranquila para o meu cão? Primeira coisa, você vai levar o seu cão para o lugar onde você vai morar. Antes mesmo de você ter móveis e coisas lá, deixa o seu cachorro explorar o local, seja ele um apartamento, uma casa, um pátio, enfim. Coloque ele na guia, deixa ele explorar, deixa ele cheirar tudo, deixa ele conhecer. Faça associações positivas com o novo local.
brinque com ele, dê petisco, esconda petiscos pelo local caso ele esteja mais tímido no explorar. Além disso, uma coisa muito importante é que muitas vezes, quando nós nos mudamos, as regras mudam, né? Por exemplo, é muito comum eu ouvir: ah, Fran, eu tô saindo do apartamento e eu vou morar numa casa. E lá na minha casa o meu cão vai ficar na rua, não vai ficar dentro de casa conosco. É bem complicado. Por quê? O cão está acostumado dentro de um apartamento, convivência direta com as pessoas. E aí ele vai para casa, ele ficar o tempo inteiro na rua é uma ruptura muito grande para ele, de rotina. Esse cão vai ficar ansioso. Agora, se me disser assim: Fran, quando eu não estou em casa, ele vai ficar na rua, quando a gente estiver, ele vai conviver conosco, pode conviver com as pessoas e dormir lá fora, mas ele tem que ter essa convivência próxima que ele estava acostumado. A gente não pode romper de vez, tem que ser gradual. Outra coisa que eu escuto: ah, na casa nova o cachorro não vai subir no sofá. Tá tudo bem, você tem o direito de não querer que seu cão suba no sofá. Só que não espere a casa nova para começar isso. Comece já na sua casa atual. Comece dando os limites na casa atual que você está. O que é importante quando a gente passa por um processo de mudança é que a rotina do seu cão continue a mesma. Que ele continue com os mesmos horários de comer, os mesmos horários de passeio, as mesmas regras que ele tem numa casa, ele tenha na outra. Isso é importante porque cães são animais que precisam de rotina, precisam de previsibilidade. Eles precisam entender o que está acontecendo ao redor deles para eles ficarem assim calmos e tranquilos, como a Red aqui. Eu acho que a Red está até com sono porque a gente está gravando esse vídeo um pouco mais cedo do que o comum. E eles precisam disso. Então, defina as regras antes da sua mudança. Veja o que vai mudar na casa nova de regra e já coloca na rotina do seu cão. E isso, gente, isso não vale só para mudanças de casa. Isso vale para qualquer mudança de vida. Por exemplo, vou morar junto com outra pessoa. Ok, mantenha a rotina do seu cão, defina as regras do que pode e do que não pode com outra pessoa e começa a colocar em prática antes da vinda dela. Ou, sei lá, vamos pensar em outras situações de vida em que a gente pode mudar. Vou ter uma mudança brusca de horário de emprego. Começa aos pouquinhos trocando a rotina do seu cão. Tá, Fran, não vai ter como, não tem problema. Você vai ter que mudar alguns horários, vai tentar trazer o mais perto que seu cão está acostumado, mas tente pelo menos manter seu cão fazendo atividade física, fazendo enriquecimento ambiental, trabalhando cognitivo através de treinos. Então, cuide do que o seu cão precisa, cuide das necessidades básicas dele. Ele estando com as necessidades básicas dele supridas, e eu não falo só de água, comida e um lugar quentinho para dormir, mas eu estou falando também de socialização, de ver outras pessoas, ver outros cachorros, de se exercitar, trabalhar a mente. Eu sempre trago isso porque é muito importante. Ele estando com isso certinho, tudo tende a dar certo. Se você tiver alguma dificuldade, consulte um profissional do ramo do adestramento. Peça ajuda, mas peça ajuda cedo, não deixe ser tarde demais. Quanto mais cedo você identificar os problemas, mais cedo pedir ajuda, mais fácil de resolver. Pessoal, esse era o Educacão de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Isso aí, dicas para fazer uma transição, uma mudança mais tranquila, né, com o bichinho de estimação. Bom, vamos ver aqui alguns recadinhos que os nossos telespectadores mandam pra gente, dar aquela passada no nosso facebook.com/TV Cachoeira. Tá com a gente aqui a Isabel Cristina Machado. Obrigado, Isabel, pela companhia com a gente. A Luziane Joyce também mandando seu boa tarde. Vivaldo Cadete. Obrigado, Vivaldo, pela companhia. E também o William Berger Hernandes. Tudo de bom para vocês aí. Obrigado pelo carinho e também por estarem interagindo com a gente aqui no nosso Facebook. O NT Sul de hoje está terminando. Lá no nosso site você confere outras notícias. Também pode rever as reportagens exibidas aqui. tvcachoeira.novotempo.com. Acesse para conferir. E amanhã a gente se encontra de novo ao meio-dia com mais notícias de Cachoeira do Sul e também do Estado Gaúcho para você. Uma ótima tarde. Até amanhã. Fique com a Novo Tempo. Tchau.